Ariano Suassuna e Dias Gomes são dois gênios da dramaturgia brasileira. Eternizados em suas obras, O Alto da Compadecida e O Pagador de Promessas retratam como poucos a cultura popular e a árdua luta pela sobrevivência no Brasil. Na rinha de hoje, O Pagador de Promessas ou O Alto da Compadecida? O que você prefere? Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. Eu sou o Janderson Lacerda. E a partir de agora você está no Rinha Sem Galo. Bom, eu prefiro o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Eu não posso dizer que Alto da Compadecida é melhor do que O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, porque se eu falasse isso, eu estaria menosprezando o trabalho do Dias Gomes, e não é esse o nosso intuito aqui. É muito pelo contrário, nossa ideia é valorizar os dois autores e as duas obras. Mas eu prefiro o Alto da Compadecida porque eu entendo que o Alto da Compadecida é a obra-prima do Ariano Suassuna, e eu entendo que é um marco do teatro brasileiro, é um marco da literatura brasileira. Por quê? Porque eu compreendo que o Ariano Suassuna ele foi o primeiro a abordar essas questões relacionadas à cultura brasileira, à cultura popular brasileira, com bastante ênfase a questão dos aspectos religiosos, de fé. Ninguém antes do Ariano Suassuna havia tocado em temas tão difíceis, né, no teatro brasileiro. Então, o Suassuna produziu o Alto da Compadecida em 1955, portanto, antes do Pagador de Promessas, do Dias Gomes. A peça foi encenada pela primeira vez em 1956 e eu acho que ela causou um impacto muito grande, não só naquele período, mas continua causando até hoje, por conta do texto jocoso. O Ariano Suassuna ele produz uma crítica muito pesada, retrata a cultura popular brasileira, mas ao mesmo tempo ele o faz de maneira muito crítica. Mas é uma crítica que parece ser suave, que parece leve. Por quê? Porque o texto é jocoso. E o humor que o Ariano Suassuna utiliza não é aquele humor soberbo, prepotente, você zombar do mais fraco, do mais frágil. Não, ele zomba das autoridades, sejam elas eclesiásticas ou não. E eu acho que isso é o que torna o texto inesquecível. Imagine, há uma dicotomia aí, porque é um texto, é uma crítica social muito pesada, mas ao mesmo tempo é leve. Há uma dicotomia aí. É pesado, mas é leve. Por quê? A crítica é forte, mas a maneira como ele aborda é leve. Por isso que se torna inesquecível. O João Grilo, por exemplo, é um sobrevivente. Quem é que esquece do João Grilo e do Chicó? Eles são sobreviventes. O João Grilo passa a vida ludibriando, enganando, contando histórias para se dar bem. E ele faz isso não com os iguais, mas ele faz com aquele que é superior, que está numa posição hierárquica maior do que a dele. Por vezes ele consegue se dar bem mesmo. Ao mesmo tempo, aquilo que é sagrado, que é santo, é desconstruído pelo Ariano Suassuna. Veja a relação do bispo, do padre, por exemplo, né? A fragilidade, a corrupção deles, a forma como eles são zombados na peça. Isso não é uma coisa fácil. Imagine você fazer isso na década de 50. Imagine o que significou isso. Até hoje, você abordar um tema como esse é muito difícil, é delicado. Mas a maneira como Ariano Suassuna escreveu, de forma jocosa, se tornou tão leve que você sente a crítica, sente a força dela, mas ao mesmo tempo você sorri, porque é inevitável rir assistindo, lendo O Alto da Compadecida. Por isso eu prefiro o Alto da Compadecida, acho essa
a obra-prima do teatro brasileiro. Depois a obra foi adaptada, né, se tornou minissérie e por fim chegou ao cinema em 1999. E ao meu ver, depois dos filmes do Glauber Rocha, O Alto da Compadecida, o maior filme da história do cinema nacional. Bom, eu tenho uma experiência muito, mas muito marcante com peças de teatro e com atuação. E uma das que me marcou não é do Ariano Suassuna. É uma peça muito forte que retrata a vida do sertanejo mesmo no nosso Brasil. O título é O Sol Feriu a Terra e a Chaga se Alastrou, ou Os Martírios de Jorge Rosinha. Um texto assim excelente. Vou deixar na descrição para que você possa até mesmo olhar. Não é um dos textos explorado pela mídia, mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Ariano Suassuna, porque ele escreve a vida do sertanejo, ele retrata de uma forma muito evidente, é muito claro e é gostoso de você assistir as peças de Ariano Suassuna. Ele não foi muito assim explorado, e entenda explorado não no sentido de se aproveitar dele, mas ele não foi muito utilizado nas mídias. Ele não é das grandes mídias por ter aí um papel muito próximo à cultura popular, que também não era valorizado na TV e ainda acredito que não é valorizada devidamente. E Ariano Suassuna, eu o admiro, eu acho os textos dele assim de um humor muito perspicaz, muito sensível. Eu gosto do humor de Ariano Suassuna. Inclusive, esse texto que você citou, concordo contigo. E olha, momentos raros aqui de concordância quando você diz que é uma obra-prima. É uma obra-prima, sim, de Ariano Suassuna. O ano que ele fez é muito forte, é um marco na carreira dele. E isso é sem sombra de dúvidas. É um marco para ele, é muito forte. Eu gosto mesmo. E quando eu falei sobre essa árdua luta pela sobrevivência no Brasil, é um marco tanto nos textos de Ariano Suassuna quanto nos textos de Dias Gomes. Eu sou muito dado ao humor, mas nesse texto de Dias Gomes eu o escolhi não por causa do humor, mas por causa do drama que é passado ali, a forma como que é apresentada a história. Ela se resume a um homem que, feita uma promessa, ele se vê impedido de cumpri-la. Então, eu gosto dessa frase, entre uma promessa e o cumprimento de uma promessa, há uma história, um percurso a ser percorrido. E uma das personagens principais, o Zé do Burro, ele faz uma promessa para salvar um amigo muito querido. Mas até o cumprimento dessa promessa, há uma jornada. Ele passa por várias situações. Então, assim, o enredo dessa história tem um desenvolvimento muito, muito forte. O pano de fundo é o quê? É a intolerância, é a ignorância, e tudo isso envolvido a interesses políticos e pessoais, né? Então, tem aí a atuação da igreja, da política, tem crenças dentro da história, tem cultura envolvido dentro dessa história. Então, por que me chama muito a atenção esse texto? Porque através desse texto é possível a gente discutir, a partir de diferentes perspectivas, o papel de cada instituição na sociedade. Cada instituição que nos leva a refletir sobre os interesses tanto individuais ou coletivos para a época. Eu vou além. Ele chega a ser atemporal. Então, qual é o papel ou o que cada instituição ou quanto cada instituição pode influenciar nas tomadas de decisões? Então, ali a gente tem a polícia cumprindo o seu papel, pautada em informações que são parciais. A gente tem a igreja atuando como defensora da fé, só que cercada também pela influência política e também por valores pessoais. E a imprensa também movida a formar opinião no meio do povo, só que ela tenta se fazer presente de uma forma a se popularizar, a vender, a crescer, a fazer o seu nome ali grande, né? Então,
eu tenho um apreço muito grande por essa peça. É uma história muito bacana. A verdade é que ela se popularizou por conta da mídia, por ter ido para a televisão. Mas não é porque ela foi para a televisão. Eu gosto da peça, do texto mesmo, porque até mesmo na televisão ou nas representações há inserções de elementos explicativos que não tem tanta necessidade, que na verdade é para não entrar em conflito com o público, né? E se você ler a peça e assistir, ainda que seja a primeira versão desse texto, você vai perceber o que foi colocado ali que não faz parte do texto original. Então, Dias Gomes ele tem um poder muito grande de escrever e abordar esses temas, tanto políticos quanto sociais, religiosos, com uma leveza, mas com tremenda perspicácia e profundidade. Isso é que me chama a atenção. Por que eu não escolhi o texto de Ariano Suassuna? Por causa do humor. O humor, às vezes, eu sei que, assim, na tua memória, você, Rinheiro, que está ouvindo isso, você vai lá, poxa, Alto da Compadecida não tem como esquecer. Pois é, o humor faz com que aquela história fique registrada muito mais. E olha que interessante. É um texto de 1955 e que ela foi reproduzida depois nas telonas em meados dos anos 99, 98, se eu não estou enganado. Já o outro, né, que é o que eu estou falando aqui, já o texto de Dias Gomes, ele já foi para as telas há muitos anos atrás. Então ele já está esquecido pelo público em geral e ainda mais por essa geração aí que anda antenada nas mídias atuais. Ou seja, Alto da Compadecida está muito mais próximo do nosso tempo, ou da geração XYZ, sei lá o quê. Mas eu gosto mesmo desse texto de Dias Gomes, que eu acredito que é um tapa na cara da sociedade, porque tem aí essa possibilidade da gente discutir diversos temas tão atuais na nossa sociedade. Olha, eu sei que todo mundo que ouve aqui o Rinha Sem Galo sempre espera uma divergência entre nós, né? Porque elas existem mesmo, estão escancaradas aqui, né? Nós já fizemos várias rinhas, né? Várias rinhas mesmo, já ultrapassamos a 50ª rinha, e isso, já ultrapassamos, e sempre há divergências mesmo. Hoje eu preciso concordar com a sua apresentação, com a sua explanação em relação ao Dias Gomes. Eu acho que o Dias Gomes é um autor genial. Acho a maneira como ele aborda aí o Pagador de Promessas, o sincretismo religioso, eu acho de uma genialidade sem tamanho, sabe? Indescritível, apesar que você fez uma excelente explanação, uma excelente apresentação. Tenho que concordar com você em relação ao Dias Gomes. Mas o que eu acho que falta aí no Pagador de Promessas para que ele, pelo menos para que fosse, para mim, né, particularmente, tão bom quanto o Alto da Compadecida, é a pitada do humor. Se você acha que não é necessária, e aí nesse aspecto eu discordo de você, eu acho que se tivesse essa pitada de humor, texto mais jocoso, eu acho que o Pagador de Promessas seria tão sensacional quanto foi e né, continua sendo o Alto da Compadecida. Claro que com isso, eu não estou dizendo aqui que não é bom, né, de maneira alguma. Como eu falei, eu concordo com a sua apresentação. Acho, principalmente a questão do sincretismo religioso, a maneira como Dias Gomes aborda é perfeita. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta. Eu sei que é intencional, que é proposital, que o Dias Gomes pensou para ser desse jeito mesmo, né? Mas eu acho que a pitada de humor tornaria o texto um pouco mais leve, ainda muito profundo, mas tornaria o texto mais leve, como aconteceu com o Alto da Compadecida. As pessoas não esquecem o Alto da Compadecida, não tanto pela crítica,
Embora, como eu disse, todo mundo sente a crítica quando assiste o filme, se você for ler a peça, se for assistir uma encenação, todo mundo sente. Mas as pessoas lembram exatamente pelo humor. Isso torna viva a memória da obra. O Pagador de Promessas, eu não estou dizendo que seja uma obra que é digna do esquecimento de maneira alguma, mas a primeira coisa que a gente lembra é do Alto da Compadecida. Se você fala em teatro, em filme, minissérie, você vai lembrar do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Por quê? Por conta do humor. É isso que impulsiona a obra, essa veia humorística aí no Ariano Suassuna. Eu acho que faz toda a diferença, e é isso que na minha modesta opinião, que faltou para o Pagador de Promessas do Dias Gomes, que é genial também, mas ficaria um pouco mais leve com uma pitada, ainda que fosse uma pitada pequena de humor. Corrigindo aqui um ponto, eu não disse que não é necessário humor na peça. Talvez não deixei claro a entender é que nessa peça eu não sinto falta do humor nessa peça, porque a trama me prende a tal ponto que eu fico tentando desenrolar e entender onde essa história vai chegar, em qual caminho que ela vai percorrer. Além de ter ali um certo romance na história, olha, pode ficar tranquilo, Rinheiro, que não tem spoiler aqui, né? Tudo que nós falamos aqui que desperte em você esse desejo de você descobrir esses textos, né? Mas voltando aqui, eu acho que não há uma necessidade, né? Não é que não há uma necessidade. Eu não sinto falta do humor. Eu gosto do humor. Eu acho interessante ter humor dentro das peças de teatro, né? Porque dá um equilíbrio. Apesar de que nesse texto eu vou ter ele completamente carregado de humor em todos 90, 100, quase 100% da peça, né, de Ariano Suassuna, ele vai ter aí esse elemento jocoso, como você deixou muito bem evidenciado. Já no Dias Gomes não tem. O Pagador de Promessa, ele tem aí uma força muito grande do drama, né? O Pagador de Promessas tem o elemento drama, e isso é muito... isso deixa o texto, parece que pesado, mas de todas as formas ele consegue tratar das diferentes situações, né, sem trazer aí um peso ou um constrangimento. Eu quero deixar aqui uma opinião bem clara, que em relação ao que você citou sobre o sincretismo no Pagador de Promessas, eu não sei dizer se foi um ato falho de Dias Gomes, porque quando ele faz essa situação, né, talvez, e eu acredito muito nisso, que ele queira representar exatamente o conhecimento das personagens, ou seja, do próprio personagem. O próprio personagem Zé do Burro, ele da sua ignorância, da sua não sabedoria ou conhecimento das coisas ali. Então ele faz esse sincretismo, ele traz essa ideia do sincretismo por conhecimento das personagens. Então pode ser que seja um ato falho ele fazer isso, ou foi a tentativa de demonstrar mesmo a falta de conhecimento das próprias personagens, porque não é as personagens apresentadas ou os elementos religiosos apresentados, a qual seria o sincretismo, não tem nenhuma relação com a outra. Cada um tem seu próprio conhecimento, tanto que no filme ou na TV você vai ver uma explicação a respeito disso,
o que no texto não aparece. Então, talvez a tentativa de demonstrar isso, eu não sei se é por conta mesmo, para não agredir mesmo a questão religiosa das pessoas, mas há sim essa ideia. A ideia do sincretismo está no texto, mas eu acredito que foi aí uma tentativa de demonstrar essa ignorância das personagens nessa peça de teatro. Então, assim, quando você diz que o texto de Ariano Suassuna é uma obra-prima, eu acredito nisso, eu concordo com você, e não tento aqui em nenhum momento falar que um é maior do que o outro, longe de mim dizer isso, ou que um é melhor do que o outro. Cada um tem a sua forma de se expressar, de apresentar as ideias, a época, e um teve uma maior teve uma maior, né, representatividade aí por conta das mídias e toda a tecnologia, toda a forma utilizada para, né, porque virou série, claro, e depois virou um filme. Isso marcou muito o texto de Ariano Suassuna, o que não aconteceu tanto com Dias Gomes. Porém, esse texto de Dias Gomes traz essa força para ele, fazendo com que ele tenha aí uma grande repercussão em todas as outras produções que ele irá fazer futuramente, né? Então, eu acho que Dias Gomes ele está presente na cultura brasileira, porque ele contribuiu fortemente para a construção das ideias, das formas e discussões e críticas políticas, religiosas, sociais na nossa sociedade brasileira. O que eu acho isso incrível, o que eu acho isso magnífico, que é essa oportunidade de a gente poder discutir tudo isso sem quebrar nada, sem ser os caras que vão para Paulista para quebrar vidro de lojas aí, enfim. Não, então, eu não sei, eu penso, eu sempre parto daquele ponto que a opinião do autor não interessa, né? Parece arrogante isso, né? Soa arrogante, né? Mas na verdade não é, né? É uma forma de estudar, de pensar a literatura. Então, eu não sei, não dá pra gente saber, né? Nunca saberemos, né? Se houve intenção do Dias Gomes abordar a questão do sincretismo religioso ou não. Eu acho que houve. Mas, de qualquer maneira, você falou muito bem, tá explícito ali no personagem, né? Nas personagens como um todo. Acho também interessante a crítica à burocracia. Vejo pouca gente falar a respeito desse assunto, mas é uma coisa que eu enxergo muito nesse texto do Dias Gomes, porque veja que, no caso, o Zé do Burro não consegue pagar a promessa dele, porque ele não fez a promessa na Igreja Católica, né? Então ele fez uma promessa. Você deu um spoiler aí, e eu vou dar um outro spoiler. Eu discordo de você. Ele paga a promessa dele, sim. Por quê? Você está dizendo que ele não consegue pagar a promessa, mas eu estou dizendo que ele consegue pagar a promessa. Mas na verdade eu estou dizendo isso por quê? Porque eu estou enxergando agora o processo, né? O processo aqui. Eu acho um pouco provável que as pessoas não tenham assistido a minissérie ou lido. Eu acho quase que impossível, né? Dada a relevância da obra. Mas, enfim, eu estou dizendo que, a princípio, foi estabelecida uma série de burocracias, porque ele não tinha feito a promessa na Igreja Católica. Então, ali fica evidente, né, o funcionamento burocrático da Igreja, né? É a burocracia da fé. Acho que há uma crítica muito interessante nesse sentido também. Pelo menos eu enxergo assim. Você pode discordar, como você já fez, inclusive, mas é a maneira como eu penso. Agora, eu ainda insisto na ideia do humor. Não é que eu estou querendo mudar aqui a obra de Dias Gomes, né? Quem sou eu para fazer isso? Mas eu estou dizendo que prefiro o Alto da Compadecida, porque acho que é uma crítica tão contundente quanto o Pagador de Promessas, mas tem um elemento do humor ali
e não te deixa esquecer a obra nunca. Para complementar, o texto de Ariano Suassuna, em Alto da Compadecida, não querendo tirar o posto de ser uma obra-prima, ainda assim, eu digo que, mesmo assim, eu digo que esse texto, ele conta com elementos que não são originais. E aí vai um spoiler. Se você pegar um texto, por exemplo, de Shakespeare, que é O Mercador de Veneza, nesse texto há um elemento, há uma cena nessa peça de teatro que consta nesse texto aí de Ariano Suassuna. Você acha que isso é ruim? Ele se inspirar no Shakespeare? Não. Eu acho que foi uma releitura que ele fez. Ele fez uma releitura e eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que o elemento originalidade se perde um pouco por conta da releitura. Ele fez aí uma sátira, ele fez uma paródia, ele recriou de uma forma diferenciada. Isso não é uma crítica. Isso daí é só uma observação para dizer que... mais um ponto para dizer por que eu preferi aqui o texto O Pagador de Promessa a Alto da Compadecida. Eu não sei até que ponto é relevante ou não essa questão da originalidade, porque eu vou me lembrar daquela frase clássica, que eu acho que é do Benjamin Franklin, mas não tenho certeza, que nada se cria, tudo se copia. Eu acho que a inspiração, principalmente vinda do Shakespeare, né, é mais do que legítima, né? Não sei, discordo de você nesse sentido, mas ao que me parece, meu caro, discordaremos aqui eternamente. Então, cabe a você, caro Rinheiro, definir aí, decidir quem você prefere, qual texto você prefere, qual adaptação para a TV, para o cinema você prefere. O Pagador de Promessas, genial Dias Gomes, ou O Alto da Compadecida, do sensacional Ariano Suassuna. Deixe o seu comentário aqui e não fuja da rima.